Programa TVK. Um oferecimento. Alux Iluminação. Bidu Casa e Acabamento. Stella Ayub Banqueteria. Morarte. Ramires Motors, a sua concessionária Toyota. No TVK desta semana, Ana Laura Klein, que obviamente vive já há 20 anos em Bonn, na Alemanha, uma figura que trabalha com projetos sociais, é voluntária na Organização das Nações Unidas, na Embaixada Brasileira na Alemanha, sorocabana, filha do Sabugo, do seu José, da Dona Ondina, Ana Laura Simões Gomes, agora Ana Laura Klein. Tudo bem, Ana? Prazer te receber no Brasil, aqui na nossa casa, Sorocaba. Como é que é esse tempo todo fora, mas o coração em Sorocaba, no mínimo uma vez por ano? Eu tento, né? Você sabe muito bem, eu tento vir uma vez por ano. A partida foi com muita alegria, eu fui com muito gosto, eu fui querendo ir, fui querendo descobrir, mas sempre sabendo que a minha terra natal, a minha casa é aqui, né? Com certeza. Ana, como é que é esse processo? Eu lembro você, quando você estava no colegial, você foi para os Estados Unidos, depois durante a faculdade de Direito que nós fizemos juntos, você era tradutora da Warner? Isso. Para os filmes que a gente assistia nos vídeos, nas telas de cinema, você era uma das especialistas. E fazia legenda. Fazia legenda, né? E como é que é essa história? Estados Unidos primeiro, seu inglês fluente, depois você pega e vai para a Alemanha. Como é que foi se adaptar nesse país com essa língua tão dura, né? Como é que é esse processo? Aliás, você tem essa facilidade, sempre teve, né? Desde os nossos tempos de colegial, essa coisa com o idioma. Exatamente. Acho que eu sou filha de um grande contador de histórias. O meu pai sempre foi propagador de comunicação, de recepção, de entendimento através de comunicação. E eu cresci num ambiente muito multicultural, que era na Chácara Santa Maria, um lugar onde existiam muitos executivos de outras nacionalidades, da Hungria, da Alemanha, dos Estados Unidos, do Japão. Né? Era uma chácara, era um lugar. Não tinha esses casões lúdico. Que tem hoje, Não, né? era ótimo. Era uma chácara. Era um lugar para brincar, para desenvolver, era um lugar ótimo. E eu sempre tive essa vontade de viajar. Eu tive uma tia que trabalhou já nos anos 60, né, porque Kennedy morreu nos Estados Unidos, e comecei a despertar esse interesse por línguas bem cedo. Fui continuando. Estados Unidos eu acho que é muitas vezes um dos primeiros locais que os brasileiros almejam ir primeiro, mas era para mim certeza que eu ia para a Europa depois. A influência do alemão eu já tinha bom contato, e através da história também, essa história de reconstrução de um país que se reergue, etc., sempre me fascinou. Para quem vai começar, além de gostar, né, antes de eu ir para um intercâmbio, antes de eu ir para um Rotary, de eu conseguir uma empresa de intercâmbio, de repente que eu quero ir para os Estados Unidos ou para outro país de língua inglesa ou outra, qual é o caminho? É fazer a escola, fazer o inglês? Você foi falando quando você foi para os Estados Unidos ou já foi com uma bela fluência? Eu fui falando. Eu me interessei muito já dentro da escola, porém, na época, eu acho que hoje em dia deve ser diferente. O inglês que era dado na escola era relativamente limitado. Ainda é, né? Nunca almejou fazer o cidadão realmente falar inglês. Era para ter uma certa noção muito básica, algumas palavras. E aquilo não supria a minha vontade, a minha necessidade. Então, eu fazia inglês, como muitos outros jovens aqui, numa escola particular. Você fez Centro Cultural? Fiz Centro Cultural, Brasil e Estados Unidos. E quando aquilo já não dava mais, né, porque aí você chegou... Foi fazer alumni? Daí eu fui fazer aula particular primeiro. A Sorocaba tem ainda excelentes professoras particulares. Você fez com a Vera Valsec? Eu fiz com a Vicky Mastrandrea Juste, que era minha vizinha de frente, americana. Eu fiz com a Vera Valsec e continuei sempre me aprimorando. Você nunca parou, né? Nunca parei. Fui para os Estados Unidos, voltei, fui fazer alumni, fui fazer tradução na alumni. E foi esse caminho. Quando você foi para a Alemanha, como é que foi aprender o alemão? É uma língua difícil, né, Ana? Eu comecei a aprender antes, né? Voltando à questão, eu indico para todo mundo que queira ir
realmente adquirir uma boa base, porque a gente vê muitos brasileiros que vão para o exterior, aprendem a falar a língua meio que na marra e adquirem muitos vícios, né, de língua. Então ele é uma pessoa que depois quer voltar para cá, dar aula de inglês sem realmente ter uma formação. A gente vê bastante isso, infelizmente, ainda. Mas a base isso fez gramatical, a diferença, porque você, toda a diferença. Você contando sobre o seu trabalho na Experimento na Alemanha, você gerencia uma área, né? E nós conversávamos, você disse, olha, o meu idioma como o mundo é o inglês. E dentro da empresa é o alemão. Então, quer dizer, não dá para ter um inglês sem qualidade para escrever. Exatamente. Né? Tem que redigir ter documentos, você vai redigir um contrato, é primordial, é essencial. Como é que é esse processo? Você fala assim, eu não posso negar aos meus pais que eles não tenham a possibilidade de interar-se com a neta. Portanto, a Lara sempre você desenvolveu a possibilidade dela ter essa língua de herança. Como é que funciona para os estrangeiros, nós brasileiros ou de outras nacionalidades, quando estamos fora, e essa preocupação em preservar? Teu marido não fala português. É verdade. Né? Como é que é isso? Como é que é a Lara falar português? É difícil para ela, mas eu acho que a gente achou o meio termo balanceado. Eu trabalho tempo integral, então eu tive que fazer uma força grande, um esforço mental de falar, enquanto eu estiver com a minha filha, eu vou falar só português com ela. E desde o primeiro dia, né? Desde o primeiro dia de vida. Porque é sabido que as crianças até o 3º ano de idade vão registrar todo tipo de som. Então, se a criança vai saber fazer um R desse jeito, usar um trema daquele jeito, até os 3 anos de idade vai ficar automaticamente gravado. Então, eu fiz não só um esforço grande para passar a língua, mas também para passar a identidade dela, porque é a identidade dela. Aliás, você me contava uma história que ela convidou uma amiguinha e o seu marido assistindo o jogo do Brasil, no qual a Alemanha venceu por 7-1 o Brasil. E ela e o seu marido alemão vestidos de camisa da seleção brasileira. Exatamente. E ela chorando porque o Brasil estava perdendo. Exatamente. E é assim, ela fala, o Brasil é um lugar muito especial, é a terra de onde eu venho, através da minha mãe, entendeu? É bem assim, é através da mãe, da avó, de tudo que ela vivenciou aqui, apesar de ter sido sempre 2, 3 semanas por ano só. Eu percebo que isso te emociona bastante, muito, né? Falar muito. sobre isso, teu olho fica marejado. Essa relação com o Brasil nunca morre, né, Ana? Não. É uma coisa maluca, né? A gente pode Sempre. ir. Se o Brasil fosse melhor, você estaria aqui? Melhor para trabalhar, melhor, mais justo? Talvez sim, mas eu acho que a gente tem aqui no Brasil ainda uma dificuldade muito grande de fazer gerenciamento de empresa de uma forma mais democrática. Eu vejo a dificuldade de se fazer negócio com o Brasil, mesmo trabalhando numa ONG, a gente ainda fala fazer negócio, porque a desinformação da diretoria para baixo é muito grande. Então, isso influencia na qualidade, certas coisas. De coração, eu acho que eu gostaria, se eu pudesse optar, eu passaria metade do ano aqui e metade do ano lá. Lá. Exatamente. Uma cidadã do mundo. Você fala uma coisa interessante quando você fala dessa questão de dificuldades no Brasil. A Experimento na Europa, especialmente no núcleo onde você trabalha, os estudantes, você encaminha ele para projetos sociais, quer dizer, eles procuram para vir para outros países, vocês se encaminham e eles pagam para trabalhar. Exatamente. O voluntariado é diferente, não é como o brasileiro que paga para estudar fora. Eles não, eles pagam para fazer um trabalho voluntário nos projetos que se associam a Experimento Internacional. É isso? É isso, é bem isso. Nós selecionamos certos países de acordo com a demanda, lógico, sempre vai haver procura para países de língua inglesa, Nova Zelândia, Austrália, Irlanda, Estados Unidos. Mas o foco do meu trabalho, eu diria 2/3 dos meus participantes, dos meus voluntários, estão em países em desenvolvimento. Em grande número na Nicarágua, no México, na Costa Rica, na África do Sul, Índia, Vietnã. Eles vêm para trabalho voluntário. Vêm para trabalho voluntário. Que vêm trabalhar nessas partes do mundo. Exatamente. Eles, 90% é nessa faixa etária de 18 a 21 anos. Eles procuram muito complementar o currículo deles com essa experiência internacional
nesse meio termo, entre terminar o colegial e começar a faculdade. Você me falava uma coisa interessante, que vocês trazem os profissionais, mas tem uma preocupação importante, que esse estágio, esse trabalho voluntário, não tire o emprego do nativo. Exatamente. Ele sempre tem que ser em apoio, nunca, Exatamente. de repente, numa sala de aula, ele vai apoiar um professor, ele é auxiliar, mas ele não vai dar aula. Exatamente. É mais ou menos por aí que se ele der uma outra aula, é para acrescentar, é para somar e não para substituir, né? Não para tirar. Essa responsabilidade, inclusive, é uma coisa que a gente apela até, a gente faz muita conferência dentro da Alemanha, dentro da Europa em geral, apelando, tem muita empresa querendo fazer volunturismo, que a gente chama, que é usar a pobreza em outro lugar como o marketing de fazer turismo. Isso é irresponsável, nós somos extremamente rígidos nesse conceito, tem que ser feito com segurança, tem que ser feito com sustentabilidade. Não adianta nada você levar um violino para Benin, dar uma aula de violino para uma criança por 3 meses, depois você vai embora e leva o seu violino, tudo bem, é uma experiência, existe possibilidade de falar isso também é válido, como inclusão, como uma experiência, mas isso não é sustentável. Então, a gente tem que procurar atender a necessidade da comunidade e dar o desenvolvimento para o jovem. Eu vou pedir o endereço na internet, o sítio na internet, para as pessoas tomarem contato com aquilo que vocês fazem lá. E quero falar também, destacar, a dificuldade que muitos estudantes ou voluntários têm no visto brasileiro. O Brasil é complicado para você mandar estudantes para cá, porque o Brasil exige o visto e nem sempre ele concede o visto a esse trabalho voluntário. Aí nós precisamos até questionar as nossas autoridades, fazer essas injunções nesse sentido, porque é lamentável que o Brasil crie dificuldades para projetos tão interessantes. Nós voltamos já com essa sorocabana que vive em Bonn, na Alemanha, a nossa querida Ana Laura Simões Gomes, há 20 anos atrás, agora Ana Laura Klein, esta brasileira com coração alemão já. Nós voltamos já na Interativa TV 24 da NET, agora também na cidade de Itapetininga, Votorantim e Sorocaba, todas no canal 24. Voltamos já no nosso TVK. A Luxi Iluminação, uma loja completa do clássico ao moderno, tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto para você. A Luxi Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 Campolim, telefone 3357-6057. Agora no bairro Santa Rosália, você encontra as principais marcas no mercado e com atendimento da qualidade Bidu Casa e Acabamento. Eliane, Portinari, Lanzi, Delta, Via Rosa e com exclusividade em Sorocaba da linha Elizabeth Exclusive, além de louças e metais Rockers Elite e banheiras Jacuzzi. Bidu Casa e Acabamento, Rua Nicolau Alonso Filho 227, em frente ao Extra, no bairro Santa Rosália. Carro com padrão Toyota é assim, melhor manutenção, melhor valor de revenda, mais clientes satisfeitos. E feirão de fábrica com padrão Toyota é assim, imperdível. Em toda a rede de concessionárias Toyota, seu usado vale 100% da tabela FIP na troca pelo Etios e Corolla 0 km. E mais, toda a linha Etios 2016 com taxa zero e Corolla automático a partir de R$ 79.990. Aproveite e venha conhecer as novas Hilux e SW4 2016. Corra, é só neste fim de semana na rede de concessionárias Toyota. Luxaflex Hunter Douglas, The Art of Window Dressing.
Nós voltamos no TVK desta semana, 24 da NET, diariamente às 23h30 e obviamente que tem as repetições durante toda a programação. Visite o nosso site interativaitv.com.br e lá você encontra toda a nossa programação, todos os programas da nossa grade de programação e que pode acompanhar com os horários de reprise, e a gente quer a tua participação, a sua audiência na Interativa TV. Ana Laura Klein, esse trabalho que você desenvolve na Alemanha, através do experimento, através de um trabalho voluntário de alemães que vêm, em especial na sua gerência para países em desenvolvimento, encontra dificuldades nos vistos brasileiros, no visto brasileiro? Qual é a dificuldade que o governo brasileiro tem nesse sentido? Já é um problema estrutural desde os anos 60 e existe visto para voluntário apenas para pessoas formadas em certas áreas, como um sociólogo, um pedagogo, que possa comprovar não só o curso superior, mais experiência de no mínimo 2 anos, mais a língua portuguesa. Então fica restrito a uma porção mínima de pessoas que poderiam ter acesso a isso. Quer dizer, da tua gerência, no fim, acabam vindo mais para a América Latina, né? Em especial a México, Argentina, Chile, Equador é um dos meus grandes países. E o Brasil acaba tendo uma minoria? No Brasil praticamente acabou. Inclusive o Ministério de Relações Exteriores na Alemanha, tentando negociar com o Brasil, declarou essa negociação como encerrada, sem sucesso. Então não é mais possível mandar-se voluntários para o Brasil por longo período. O que o governo brasileiro entende? Que isso vai tirar o emprego de alguém? Eu acho, os organismos relacionados às legislações trabalhistas? Se eu posso arriscar uma opinião sincera, eu acho que eles não pensam em nada e eu acho que existe assim uma preguiça mental de ver que é esse o caminho, que o próprio brasileiro vai querer um dia acrescentar esse tipo de experiência ao currículo dele. Ainda estão engatinhando aqui, porém é esse o caminho, né, das pessoas ficarem mais humanizadas, crescerem, se desenvolverem, verem outras coisas, né? Eu vou voltar nas relações profissionais, mas você me contou uma história uma vez que quando você começou a desenvolver o seu alemão, você foi numa padaria e a hora que você pediu um pão, e você já falava, obviamente, o alemão, mas não no nível de detalhe daquele pão. Você sabia que um pão obviamente, é bread em Brot. Como é que é? Brot. Brot. E aí, quando você pediu simplesmente o pão de maneira genérica, você foi arguída de maneira dura, né? Exatamente. Como é que é isso? É uma língua dura? Não é uma língua romântica o alemão? Ou pode ser também? Como é que é isso? Como é que é essa força? Quer dizer, de repente você disse para mim que você saiu quase chorando da padaria. Exatamente, mas isso eu acho que atiça mais a vontade da gente falar, eu vou voltar sabendo exatamente e vou soletrar de trás para frente. Então eu acho que é uma língua assim dura, realmente. Para mim não soa mais assim, mas eu sei que para todos os meus clientes latinos, todos falam, nossa, é muito difícil. E é uma língua muito precisa. Em alemão você geralmente junta as palavras, então você tem palavras imensas, mas que fazem todo sentido, né? Que, por exemplo, um atestado médico, então é escrito junto, então você tem o Krankenmeldebescheinigung, que é uma palavra... Tudo junto. Você tem que saber a entonação, né? E é uma língua que te dá uma forma de comunicação muito clara. Então eu interpreto assim a sociedade alemã como uma sociedade literal. Você falou assim, é assim, você não falou isso, não é isso. Não tem essa latinidade, esse carinhozinho, esse jeitinho, né? Não, aquilo que você falou, que você falava para tua filha Lara, né? Dar um beijinho, um abracinho, não existe. Não. Não.
Existem formas carinhosas de falar, mas eu acho que para o brasileiro, em primeiro plano, não soariam assim, não seriam interpretadas dessa forma. E foi como criança o que eu observava do meu vizinho alemão, né? Que a mãe dele às vezes falava, ai querido, entre para comer alguma coisa, e a gente já... Agora, diante de toda essa experiência de vida, né? A Lara, tua filha, como é que é o processo de educação dos filhos na Alemanha? Você me contou coisas muito interessantes da escola da sua filha, de participação de grupo, de que se você ofender um elemento daquela sala de aula, você está ofendendo não a um elemento, mas aquele grupo todo. Quer dizer, esta consciência nesse processo educativo. Você me explicou que existe uma lousa na sala de aula, de que quem não entende determinado conteúdo vai lá e escreve que não entendeu. Os amiguinhos que sabem vão sentar com aquele coleguinha com a dificuldade, vão auxiliá-lo. E isso vale nota também para aquele que auxilia. Quer dizer, a tua nota está na avaliação da união com o grupo, do apoio que você dá ao seu colega. Isso faz toda a diferença numa sociedade tão madura e tão desenvolvida como é a Alemanha, enfrentando tantas crises mundiais, é a Alemanha segurando quase que o mundo na sua... Né? Você pega a China e a Alemanha, são dois pilares que quase sustentam uma economia da Ásia, uma economia da Europa, a grande liderança da economia da Europa, enfrentando todas as crises, de Espanha com dificuldade, Itália, Inglaterra e a Alemanha lá, de maneira firme e forte, segurando a economia europeia e, obviamente, essas duas influenciando o resto do mundo. Isso é verdade. A escola que a minha filha frequenta é uma escola Montessori, da Maria Montessori. De origem italiana. De origem italiana. E é uma escola um pouco mais especial, onde esse teamwork, essa solidariedade, esse trabalho de grupo é muito propagado. E é uma escola que a gente fala social, né? Inclusive, eles têm receberam vários prêmios, uma escola antirracismo, uma escola que chama-se Social Genial, que é para criar indivíduos com um senso de coletividade, um senso de responsabilidade civil, é o que a gente fala. Existem certos termos em alemão, que é o Zivilcourage, que é você não poder passar e ver alguma pessoa sendo agredida e simplesmente passar reto, né? É para criar justamente essa coragem nos jovens, nas crianças, de tomarem partido, levantar uma bandeira para uma coisa que vale a pena. A Alemanha se envergonha do Holocausto? Ou não sei se é essa a palavra. Envergonha, sim, se envergonha sim, mas passaram-se já outras gerações. 40, 50. E é um país extremamente consciente. Eu acho que como o alemão procura uma eficácia muito grande em tudo que faz. E trabalhar o que aconteceu para que jamais aconteça de novo é uma coisa que a Alemanha realmente faz. Você não vê bandeira da Alemanha como exatamente, você vê esse ufanismo dos símbolos nacionais. Ele faz lembrar um pouco do Hitler, isso deve ter causado... Extremamente, é o que eu sempre falo, não existe um dia na Alemanha que você não liga uma televisão e você não assista um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial. Isso é uma coisa que é trabalhada extensiva e extenuamente. Exaustivo mesmo. A minha filha, um mês sim, outro também tem algum trabalho relacionado, vão a peças de teatro relacionadas a isso, vai na casa de Anne Frank. Para que isso não aconteça novamente. Exatamente. Então é uma situação um pouco injusta, eu acho até, que a Alemanha sempre seja reduzida a esse período. Não é para esquecer, não, mas eu acho que todos os outros países teriam que também trabalhar a sua culpa. Vamos trabalhar mais a questão da escravidão no Brasil, que faz 120 anos. Vamos trabalhar mais. Interessantes que nós conversávamos, né? De repente no Holocausto, não minimizando, mas os negros, os escravos que morreram aqui, são quase 7 milhões e no Holocausto são 6 milhões. Se a gente for ver, a sociedade brasileira admitiu na escravidão a morte de mais de 7 milhões de pessoas expatriadas. Então, assim, né? Se a gente for olhar as guerras civis que acontecem no mundo, o Holocausto fica pesado em ser só ele a causa de tanta... E vivemos tantas mortes no Brasil por trânsito, por assassinatos, se formos somar, vivemos numa guerra permanente. Exatamente, a Segunda Guerra Mundial nunca vai ser esquecida. São construídos cada vez mais centros de visitação, monumentos. Quem visita Berlim não vai passar sem ver muita coisa, né?
Então, em todas as cidades, na minha cidade de Bonn também. Você falava de tolerância, você falava na escola da sua filha e você me contou uma história de a sua filha inclusive é líder de classe, representante de classe e me parece que uma coleguinha pediu uma assembleia depois de muitas dificuldades de grupo e assumiu uma transexualidade. Como é que é isso dentro de uma escola? Como é que a escola trabalhou esse tema? É raro, né? Uma coisa que talvez aqui no Brasil as autoridades querem fazer um banheiro para o terceiro gênero, né? Quer dizer, é sempre indo para a linha não da aceitação e do respeito, né? Exatamente. Mas da discriminação. Como é que tratar uma questão tão delicada e com tanto êxito? É uma questão, na sociedade alemã, é sabido por todos que há de se respeitar As diferenças. As diferenças, o jeito de ser, não é opção, às vezes é assim, simplesmente não há discussão. Então foi trabalhado de uma forma muito inteligente, que eu achei que deram às crianças o devido lugar, a classe deles, é uma colega deles, que colocou essa situação. Eu já procurei ajuda, procurei saber o que está acontecendo para eu entender, né? Porque uma menina de 14 anos que chega e conta que eu nasci no corpo errado, eu sou um menino, na verdade. E ela colocou isso na classe, a classe toda entendeu, falou, faz sentido, agora a gente também acha que certas coisas fazem mais sentido, vai ficar mais fácil para ela agora. Ela se isolava desse grupo? Exatamente, ela ficava meio um peixinho fora d'água, né? E a gente tentando de várias formas, eu até conversando com a minha filha, você como representante de classe, o que você vai fazer para integrar ela melhor, não sei o quê. Mas já existia essa questão que estava escondida. Exatamente, né? ela falou assim, e a Lara colocava, mãe, ela que se retrai. Né? Então a gente não sabe exatamente. A partir do momento que isso foi contado, né, na classe, todas essas crianças já entenderam e já partiram também para a parte prática. Então como é que a gente faz melhor? Você vai querer usar exatamente o dos meninos e o de meninas. Não é preciso ter banheiro você vai usar? Outro. Na aula de esqui, que eles estavam indo para uma excursão de 2 semanas, você vai querer ficar com os meninos ou com as meninas. O novo nome, né? Porque a criança vai se repaginar. Vai ter a chance de se mostrar, inclusive. Exatamente, com tratamento hormonal. E as famílias receberam o comunicado da escola? As famílias receberam com 3 dias posteriores a essa assembleia um comunicado, inclusive assim, falando que é a coisa mais natural do mundo. Então, todo o corpo docente já foi informado, as classes paralelas foram informadas. E links informativos sobre o tema exatamente, também? Explicando o que é transexualidade. Que as pessoas, às vezes, por falta de informação, não sabem o que é homossexualidade, o que é transexualidade, o que é bissexualidade e todas as outras, né, facetas da vida das pessoas que são felizes e fazem aquilo que querem. Isso aconteceu, né? Então, numa escola? Exatamente, na nossa escola. E eu como mãe, fiquei muito orgulhosa da forma como isso foi trabalhado e não foi colocado como algo a se debater. É fato. Estamos felizes. Que isso pudesse gerar uma influência para que a sua filha alterasse o gênero dela. Isso seria um atraso de vida, né? Mas que mostra uma sociedade evoluída. Exatamente. Né? Eu só queria que você desse um site da Experimento para a gente poder mostrar para quem nos assiste aquilo que você faz na Alemanha, para as pessoas poderem tomar um contato com esse trabalho bonito que vocês fazem de voluntariado em todo o mundo, que é o trabalho que a Experimento tem aqui no Brasil, um trabalho mais comercial, mais de intercâmbio, é diferente do voluntariado e aquilo que você realiza na Experimento de lá para o mundo. Bom, o nosso site é imensamente alemão, mas tem uma página em inglês, é www.experiment-ev.de. Bem, vai estar nos caracteres aqui da nossa Interativa TV, a gente vai poder acessar e conhecer um pouco mais do teu trabalho. Um grande beijo, volte logo a Sorocaba. Muito obrigada. Essa foi a nossa querida Ana Laura Klein, sorocabana, que vive na Alemanha há muitos anos, advogada, uma figura sensacional que nos representa muito bem na Europa. Beijo a vocês, até o próximo programa, fiquem com Deus e até lá. Programa TVK. Um oferecimento. Alux Iluminação. Bidu Casa e Acabamento. Stella Ayub Banqueteria.
Morarte. Ramires Motors, a sua concessionária Toyota.